São 10 horas e 3 minutos na cidade de Independência e região, né? Estamos aqui para entrevistar o nosso amigo historiador, doutorando em planejamento urbano e regional e também pesquisador da Rádio Difusão, André Luiz de Toledo, né? E para me ajudar também está aqui conosco, né, Rosa Gonçalves. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia, Josiel. Bom dia, Rosa. Bom dia, Josiel, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes que estão nesse horário, sintonizados aqui pela FM Comunitária de Independência, nesse bate-papo aqui com o nosso companheiro André, que com certeza vai ser um bate-papo assim bem legal, bem interessante, porque hoje é um dia especial. Hoje é o dia da rádio, Dia Mundial do Rádio, que coisa boa, né? Esse meio de comunicação que está em todos os lugares, está aqui na cozinha, está na sala, está no quarto, está onde você estiver, está aí no carro, onde você está dirigindo, você que é motorista de aplicativo, você que é taxista, você que está ligado aí no rádio, hoje é o nosso dia, né, porque esse meio de comunicação que sempre está nos alegrando, nos informando, e que coisa boa. E aí vamos acolher aqui o nosso entrevistado de hoje, também em comemoração dos nossos 27 anos de rádio comunitária. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Rosa. Bom dia, Josiel. Bom dia, ouvintes. É com muita alegria que eu recebo o convite da Rosa para participar desse dia tão especial, né? O Dia Mundial do Rádio, né? Essa data comemorativa que foi instituída pela Unesco em 2011. E esse dia, eu acho que é um dia de todos nós, né? É um dia da equipe técnica, é um dia de quem estuda o rádio, é o dia do ouvinte, e a Rosa fez, né, um retrospecto, né, de todos os formatos, né, de rádio, quem acorda já com rádio, quem está no caminho para o trabalho, quem está em casa, quem está passeando, né, até as rodovias, né, tem algumas rodovias que tem alguma frequência modulada aí para guiar e orientar os viajantes, né. Então, esse é um dia muito especial. É um dia que eu tenho essa oportunidade de falar um pouco, né, da minha pesquisa. Eu sou historiador de formação, meu nome é André Luiz de Toledo, sou joseense, nascido aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo. Estou aqui no Vale do Paraíba, ou do Rio Paraíba do Sul, né, que está aqui bem perto de casa. E aqui eu tenho uma história muito ligada ao rádio, né, desde a infância, influenciado pelos tios, pais, né, uma geração que sempre ouviu rádio. E, enfim, e aí de uns 4, 5 anos para cá, isso se intensificou, Rosa. Eu me recordo que eu estava ouvindo a Rádio MEC pela internet, né, o programa Rádio Sociedade, e aí a professora Valci Zuculotto, né, que é estudiosa do rádio, ela falou, né, do Dia Mundial do Rádio, que eu, até 2020, não conhecia. E aí eu ingressei no doutorado como aluno especial em 2020, e aí, né, pude interagir aí com o universo do rádio, com emissoras, né, regionais, nacionais, né, e também comunitárias, né, que tem essa importância da comunicação local, o desenvolvimento local. Então, essa é uma breve, né, informação, né, identificação. Eu sou um homem branco, de 49 anos, e resido aqui em São José dos Campos, e tenho o rádio como veículo principal de informação. Quando acordo, quando eu entro no carro para ir para o trabalho, e às vezes quando eu estou no trabalho consigo ouvir pelo fone, né? Então tenho rádio desde 2013, né, com esses movimentos antidemocráticos no país. O rádio ele passou a ser meu principal veículo, já que o meio televisivo não colaborava com informações, né, de procedência mais real, né, da nossa da situação, né, econômica e política. Então o rádio, né, a Rádio Brasil Atual, o Portal Brasil de Fato, eles foram, né,
um primeiro, né, canal, né, de investigação, né, de colaboração para a minha pesquisa. Muito bem, André, você fez aí uma retrospectiva, né, dessa relação que você tem diretamente com o rádio, que coisa boa também, desde na infância, né, eu morei no interior, nasci e me criei no interior, e lá também nós não tínhamos outros meios de comunicação, como a televisão, para a gente era desconhecido, né, às vezes alguns jornais impressos, algumas revistas, e o rádio, ele era, assim, nosso companheiro do dia a dia, né, meu pai tinha um rádio, daqueles de formato bem antigo, aonde a gente, à noite, sentava ao redor da mesa e iria escutar, né, vários programas, a rádio, lembro demais, a rádio de Salvador, Bahia, foi uma das rádios, assim, mais pioneiras que a gente acompanhava, e aqui na nossa região, no Ceará, no estado do Ceará, na região de Crateús, Independência, que é meu município, a gente não tinha nenhum veículo de comunicação. A gente acompanhava os rádios da outra cidade vizinha, mas eram músicas, né, música dos anos 60, 80, música do Roberto Carlos, enfim, era esse estilo aí que nos cativava, e aí, a partir daí, a gente começou a se apaixonar pelo rádio, e foi a partir daí que a gente começou a criar essa relação bem afetiva, né, com o rádio, porque a gente está em casa aqui, ele está em qualquer lugar, na hora que você sintoniza, você está o tempo todo como um companheiro mesmo do dia a dia, isso é muito bom, então, rádio também está muito aqui, né, no coração. Bom, Josiel, você também que está aí no rádio, você pode estar aí conduzindo o nosso bate-papo, está entrando também o Josiel, esse jovem, que já está aí com alguns anos, que está aqui na nossa emissora, que também tem criado esse laço afetivo com a rádio comunitária, e faz o programa Tocando, que toca a nossa gente. Então, a gente tem uma grade de programação que traz temas, assim, e traz também o nome do programa, que vai de encontro com o que o povo quer, com o que o povo gosta, não é isso, Josiel? Um abraço. Fala aí, Josiel. Pois é, Rosa, obrigado. André, pois é interessante, né? Claro que não é para também, o Josiel tá puxando aí a bola da Rosa, não. Mas por incrível que pareça, eu já falei, eu não sei se eu falei a história para a Rosa, mas eu iniciei a minha vida no rádio escutando algumas músicas, né? Inclusive o programa dela, né? Vida de Mulher. Olha aí que interessante. Aí eu comecei escutando e eu não lembrei de dizer para ela, quando eu fui conversar com ela, que ela também foi minha professora, né? E é muito legal essa questão do rádio, né? Eu sempre fui apaixonado hoje e sou apaixonado pelo rádio, né? Porque é uma ferramenta muito importante. Hoje em dia você consegue ver imagens, né, André? E antes não, antes Sim. era só sons, né? A gente ficava naquela vontade, eu quero conhecer aquele locutor, aquela locutora que está atrás do rádio. Muitas vezes a gente queria até abrir o rádio para saber se tinha alguém ali dentro do rádio, né? Para ver essas pessoas. A curiosidade era muito grande. Então hoje estamos todo mundo de parabéns, né, por ser o Dia Mundial do Rádio. André, para começar aqui, eu lanço uma perguntinha aqui para você, né? Qual é a sua relação, né, com as rádios comunitárias? Conta um pouco aí para a gente. Então, Josiel, a minha relação, primeiramente agradeço aí, né, por falar, né, dessa questão de como nasceu, né, para você também, né, de compartilhar com a gente. E eu acho que a música, ela talvez seja uma das primeiras formas, né, que a gente acaba se envolvendo com o rádio. Eu também me lembro na infância, nos anos 70 para 80, onde tinha as cuidadoras, né, que ficavam com a gente, né, e as mulheres sempre estiveram muito próximas, né, as mulheres que estiveram próximas da minha vida, desde a minha formação, sempre estiveram com o rádio, né, do lado. E o programa, né, a Rosa falou numa palavra muito importante, né, o coração, né, que toca o coração. E esse programa, né, o próprio título, né, tocando o que toca a nossa gente, né, a música eu acho que é um elemento, e o rádio toca, né, o rádio conta, o rádio ele traz uma dimensão, quando não tem a imagem, ele traz uma dimensão a dimensão da imaginação, né, a gente viaja literalmente pelas ondas do rádio. E, em particular, com as rádios comunitárias, Josiel,
foi assim, é interessante porque eu viajei o mundo, né, no sentido que eu transitei por várias emissoras, né, interagi com várias emissoras. Então, eu acho que o marco foi assim, né, foi do estudo do rádio. Foi em 2013, né, com essa tendência antidemocrática do país, onde a Rádio Brasil Atual foi uma rádio de resistência aqui na região metropolitana de São Paulo, está vinculado ao sindicato, né, dos metalúrgicos, né, aqui de São Paulo. E aí, a Rádio MEC, né, eu já sentia que eu iria para o doutorado, dando continuidade aos estudos da minha orientadora, a professora Silene Gomes, que trabalhou, né, 19 anos com o geógrafo Milton Santos. Então, eu tento dar esse grande desafio de dar uma continuidade aos estudos dela, que estudou as telecomunicações na região da Amazônia, e eu, dentro das tele, né, busco, né, investigar o papel das rádios comunitárias. E aí a professora Valciso Culoto, naquele Dia Mundial do Rádio 2020, ela falou do tema do Dia Mundial do Rádio, e aí, assim, ali foi, ali estava estabelecido o meu vínculo, né, e aí, assim, pela Rádio Brasil Atual, né, a pandemia também trouxe essa modalidade live, né, muitos temas, né, em discussão, em relação até o rumo que o país tomou após que acentuou, né, após as eleições de 2018. Então, a Rádio Brasil Atual, ela chamou muitos acadêmicos, né, para discutir, né, o futuro do país. E, enfim, nas férias de 2021, aí começa o meu contato mesmo com a rádio comunitária. Em julho de 2021, eu achei uma entrevista da Regiane Barros, né, da Rádio A Voz do Povo, A Voz de Deus, lá de Arapiraca, que faz parte da Rede Abraço também. Ela entrevistou um funcionário, né, da EBC, e o tema era a privatização da EBC. Então, eu achei interessante a entrevista, e dali para frente eu comecei a fazer contato e a participar das entrevistas, né, no Rádio nas Redes, com a Regiane. Posteriormente, eu fui entrevistado pela Regiane, no dia 1º de junho de 2021, e aí depois eu fui também conhecer o Jeremias dos Santos, presidente da Abraço Brasil. E em 2022, Josiel e Rose, eu tive uma oportunidade de também participar do evento, né, que é um marco, né, na radiodifusão brasileira, que foi o seminário 123 anos do rádio. Esse evento da Abraço, ele marca, assim, um momento muito importante, que trazer, né, nesse âmbito de centenário, o papel do padre Landel de Moura. E eu fui convidado pelo Jeremias, né, a falar sobre a radiodifusão comunitária, a falar sobre a minha pesquisa. Então, o seminário, que aconteceu em 2 semanas, ele trouxe uma oportunidade para que eu pudesse interagir e conhecer, né, muitos pesquisadores, né, e eu trago muitos aqui, né, aqui, por exemplo, o professor Ismar Capistrano, e aqui já vou estar no sugestão de leitura, Rosa, ó, o livro Rádios Comunitárias no Brasil, Resistências e Lutas e Desafios. Isso aqui é o resultado da Abraço. Pronto, do Ismar, né? Que a Abraço Ismar Capistrano, ele é aqui, o professor Ismar, né, Então, eu trouxe aqui também alguns livros, né, como sugestão de leitura, né, para quem quiser estudar mais as rádios comunitárias. E aí, assim, o seminário, ele foi fundamental. E assim começou, né, a Regiane, hora ou outra, me manda assim, olha, hoje vai ter o CAD, né, vai ter tal entrevista, e aí quando eu estou conectado, eu vou lá, acompanho, faço um comentário, e muitas vezes as entrevistas, elas colaboram para o avanço da pesquisa. E isso que eu saliento aqui, a importância que é da Abraço Brasil, né, de trazer temas para a sociedade, e importante também essa troca para a academia confiar no rádio, para a academia confiar no papel das rádios comunitárias. Ô, André, eu gostaria de aproveitar nessa sua fala e dizer que também, por exemplo, apesar das dificuldades
que a Rádio Comunitária de Independência tem enfrentado financeiramente, da gente não poder bancar o encontro, a participação nos encontros a nível nacional da Abraço, mas também no período da pandemia, a gente teve a oportunidade dessa troca, né? Então, conheci também a Rejane Barros, inclusive participei várias vezes de algumas entrevistas do programa dela, A Voz de Deus e a Voz do Povo, e também a gente troca, né, figurinhas, de vez em quando está trocando ideias, experiências, faz parte também do grupo de mulheres da Abraço, e assim, essa relação que a gente vai criando, né, isso é muito bom, porque vai ajudando a gente a trazer também outras experiências, e também ir fortalecendo a nossa luta, aqui numa cidadezinha tão pequena como é a Independência, bem distante, sem condição, sem ser vista, porque a rádio comunitária, infelizmente, ela é vista mais pela população, mas não é vista pelos gestores, né, pelos que governam o país, pelos que governam o estado, o município, porque a gente tem dificuldade de receber patrocínio, receber verbas que vá dar sustentação econômica. Então, a gente nunca teve essa oportunidade de estar participando dos encontros da Abraço a nível nacional, vários plenários que vai acontecendo. Mas, apesar de todo o catástrofe que houve da pandemia, ela nos proporcionou essa relação de conhecimento, de afinidades, porque a gente foi, né, também trazendo para a nossa rádio várias pessoas de fora para participar, né, essa troca foi engrandecedor. Mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta, como você conheceu a Rádio Comunitária Independência 104.9 aqui no Ceará, né? Você lá no cantinho do estado de São Paulo, mesmo com essa relação através da Abraço Brasil, mas como conheceu a Rádio Comunitária? Rosa, eu conheci por uma entrevista que você participou, né, com a Rejane, e na ocasião, você estava lançando o seu livro, né, Somos Todas Rosas, né, que eu estou com ele aqui em mãos, já iniciei a leitura, fiz alguns apontamentos. Então, naquele instante que eu ouvi a sua entrevista, eu fiquei maravilhado, assim, né, da sua potência, da sua força, né, como eu costumo falar, né, o ano passado eu interagi muito com a Rádio Nacional da Amazônia, principalmente nesse dia, exatamente no Dia Mundial do Rádio, onde eu fui entrevistado, né, no Programa Nacional Jovem pela Edileia Martins. E essa interação, eu faço essa citação da Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional da Amazônia, que opera em ondas curtas, e também transborda para a internet, ela tem grandes amazonas, né, muitas mulheres dentro de estúdio, seja na produção, seja em vários programas, o Viva Maria, que é uma referência lá com a Mara Régia, e tantas outras mulheres, né? A Rádio Nacional da Amazônia é um exemplo de Amazonas, né? E aí, Rosa, quando eu vi a sua fala empoderada, eu falei assim, nossa, é fantástico, assim, fantástico. E eu trago, né, Rosa, aqui algumas passagens do livro, né, que eu pude conhecer um pouco a Rádio Independência, né? Você falou agora do veículos, né, de veículo de alcance reduzido, e o quanto a rádio comunitária, ela tem uma importância de capilaridade, né, dentro da radiodifusão brasileira. Então, assim, nós estamos passando por um processo de desconstrução, que nós chamamos, que é o desligamento de muitas emissoras de ondas curtas que têm longo alcance. A Rádio Aparecida é um exemplo. Rosa, foi em janeiro de 2020, já fazia um ano da tragédia lá de Brumadinho, e eu estava num sábado à tarde, aqui em casa, ouvindo a Rádio Aparecida em ondas curtas, quando eu ouvi a celebração da Arquidiocese de Belo Horizonte, que estava lá em Brumadinho, falando, né, da tragédia. Tinha uma fala muito definida, né, da teologia da libertação, uma fala muito importante. Então, se não fosse o rádio de ondas curtas, eu não estaria ouvindo uma fala tão importante, né? O rádio, né, o rádio de antena e pilha, eu saliento muito a importância do rádio de antena e pilha, porque ele independe de conexão de internet, de plano de dados, né? Então, a rádio comunitária, ela tem um papel fundamental nessa capilarização, né, de chegar na periferia. E como Jeremias falou, né, hoje
a migração do AM para o FM, o FM estendido, ele coloca a rádio comunitária na periferia do dial, né, na escala do FM, ou lá no final, ou no início. Então, assim, é importante a gente refletir sobre essas novas tendências tecnológicas, e assim, voltando, né, para o que eu já conheci, né, da rádio de vocês, né, como característica das rádios comunitárias, né, voltada para o debate de comunidades, né, minorias, né, que conseguem um espaço, né, de divulgação. E ainda respondendo também, né, ao que o Josiel me falou, ontem, Josiel, aí eu fiz essa volta, né, a Rádio Brasil Atual, que é regional, aí eu fui para a Rádio Nacional da Amazônia, interagi ao longo do ano de 2023 inteiro, e eu voltei, né, e ontem, Rosa, somente ontem, depois de 4, 5 anos, eu conheci o estúdio da rádio comunitária do meu bairro, que está a 400 metros de casa. Então, ontem eu bati na porta lá e pude falar um pouco, né? Fala que hoje seria o Dia Mundial do Rádio. E, assim, a internet tem um papel fundamental, né, da pandemia para cá, que é esse transbordamento, né? Que o professor Marcelo Kirchniewski, ele fala, né? Nesse livro, Rádios e Mídias Sociais, né? Então, ele fala nesse rádio que transborda para as redes sociais. Então, é importante a gente, já que existe uma limitação da regulamentação da radiodifusão comunitária, né, de poder alcançar somente 1 quilômetro com 25 watts de potência, então as redes sociais, né, permitiu na Abraço, né, e permitiu que eu pudesse conhecer a Rede Abraço Brasil e conhecer a Rádio Independência também. Que coisa boa, né? E aí eu estava olhando aqui hoje no jornal que houve uma homenagem à Escola de Samba Paulista, a Águia de Ouro, homenageou as rádios comunitárias, viu? Então, assim, essa conexão que a gente vai acompanhando, né? Os 100 anos da história do rádio no Brasil, foi feita uma referência nessa festa popular do povo, que é o Carnaval. Então, isso significa dizer da grande importância que uma rádio comunitária tem, mesmo com essa modulação, com essa falta de transmissão assim de uma potência maior, mas como a internet hoje proporcionou essa possibilidade da gente estar, né, nos conectando com o mundo, então isso vai ajudando a gente a construir essa rádio comunitária de forma assim mais, né, singular, da forma como a gente realmente imagina. E você já falou como começou sua interação com as rádios comunitárias, aí eu queria saber como a radiodifusão comunitária, ela colabora assim na sua tese de doutorado, né? Porque mesmo com essa relação tão íntima que você tem com rádio, você escolheu estudar, aprofundar na sua tese de doutorado rádios comunitárias, né? Então, como é que você está fazendo esse processo, né, de interação entre o acadêmico e o popular, né? Porque uma rádio comunitária, ela é uma rádio popular, porque a rádio é a voz do povo, né? Ela fala a partir do povo, na sua linguagem, não imita os grandes comunicadores aí das rádios, né? As rádios, como se diz, da grande mídia, mas ela tem uma linguagem própria, ela tem uma característica popular mesmo. Então, como é essa relação acadêmica com o popular, a partir do rádio? Rosa, sua pergunta é muito importante, porque assim, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Até mesmo quando eu entrei no processo seletivo em planejamento urbano e regional, me perguntaram qual que é a aderência dos seus estudos com o território, né? Porque é um programa que tem a maior parte do perfil, né, de estudantes da pós-graduação são arquitetos, né, geógrafos, e até de outras áreas, né? O programa da Universidade do Vale do Paraíba, da Univap, ele acolhe assistentes sociais, biólogos, né, em tudo quanto é área. Mas a aderência, ela se dá da seguinte forma. Primeiro, na questão da radiodifusão, de uma maneira geral, de longo alcance, quando a gente desliga, né, uma emissora de ondas curtas, a emissora de ondas curtas, ela depende de uma infraestrutura, né, de antenas especiais, né, que ocupam uma grande área territorial. Então, já há um impacto no território urbano. E outro detalhe,
pensar na questão social, né, no desenvolvimento, né, não podemos falar de planejamento urbano se a gente não pensa no desenvolvimento, né, dentro do estudo do espaço urbano. E a rádio, aí que a gente insere a rádio comunitária. O quão importante a rádio comunitária ela é para o desenvolvimento local, né, onde você vai dar condições para o cidadão, né, primeiro, de se sentir o cidadão, né, de se sentir acolhido. Essa relação, eu disse há um ano atrás na Rádio Nacional da Amazônia, né, relação de afeto e acolhimento. Esse é o primeiro passo, né, você fazer com que o cidadão se sinta acolhido. Outro é dar condições, né, apontar caminhos, né. Você também falar, né, da potência, né, do bairro, né, das pessoas que residem no bairro, que desenvolvem algum trabalho, né, que oferece algum serviço. Então, o serviço, esse papel, né, essa função pública da rádio comunitária, ela tem uma contribuição direta, porque se a gente pensar, né, nessas grandes redes que dominam a comunicação radiofônica do Brasil, elas trazem um padrão, né, formatado, global, né, que muitas vezes, né, trazem canções e músicas que não tem nada a ver, né, acabam sobrepondo, muitas vezes, a cultura e a tradição regional ou local. Então, a rádio comunitária ela tem um papel muito importante nesse desenvolvimento local. Então, trazer, né, a importância, né, dos povos, né, ribeirinhos, né, seja da Amazônia, né, a Amazônia tem grandes áreas territoriais, né, e nós vemos assim que essa capilarização, né, e uma grande rede como a Abraço Brasil que permite, né, interconexões de emissoras, né, produzir um conteúdo como esse agora, essa entrevista, é a produção de conteúdo, e que pode ser veiculada numa outra emissora, né? Então, esse papel é muito importante, né? E como esse transbordamento, né? Onde eu aqui no Sudeste posso levar aquilo que eu absorvi e que eu aprendi com o Abraço Brasil de volta, né? Falando com vocês aí, né, em Fortaleza. Então, eu sempre falo, né, dessa função, né, do rebatimento, né, não somente o rebatimento físico, né, quando você transmite no sinal de antena e pilha, né, seja na frequência modulada, nas ondas médias ou ondas curtas, ele não somente bate na atmosfera, é um efeito físico, né, mas também ele bate na questão do conhecimento, né? A partir do momento que a gente, como aconteceu, né, na entrevista que a Regiane fez com o servidor da EBC, eu anotei, né, aquela referência e eu pude estudar um pouco mais, né, referenciar. E aí, Rosa, é importante, essa minha pesquisa, ela tem um caráter muito importante com o popular, né, como você mencionou. É importante que a gente possa quebrar esses muros da academia, fazer com que a academia acredite no rádio como fonte de expressão, como fonte de referência, até científica, por que não? A Rádio Brasil Atual, ela me trouxe, né, essa experiência, e também a Abraço tem trazido, como a Rádio Nacional da Amazônia, então é preciso a gente desmistificar, né? Muitos ainda têm uma ideia que o rádio, né, tradicional, né, que é esse rádio, o pop, né, do FM, ele só toca um determinado tipo de música, que, é claro, é dominado, né, pelo sertanejo pop hoje, né, que é dominado muito por emissoras de um cunho religioso. Isso foi determinante nesses últimos anos, né? Então, a gente tem um oligopólio que poucas famílias no Brasil detêm esse poder, e a rádio comunitária, e eu achei muito interessante, né, que em seu livro, Rosa, você deixa muito claro essa importância da rádio, da emissora tomar partido, né? Ela trazer conteúdo para a expansão do conhecimento, para a educação, e no objetivo, assim, de formar o cidadão.
Então, é muito importante quebrar essas barreiras. Eu acho que a minha tese tem essa proposta de apresentar o popular, né, o popular que produz conhecimento, e que a academia, né, possa beber, né, do conhecimento popular, e com o conhecimento popular também possa se aproximar. Por que não novas dissertações, novas teses que incluam a radiodifusão popular? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, de estar aqui construindo a tese com vocês, né, que é um trabalho coletivo, né, e de construir também a radiodifusão. E essa construção, André, ela já vem acontecendo aqui na Rádio Comunitária, porque a gente já recebeu vários jornalistas aqui, vários jornalistas, pessoas que vieram de universidade, estudantes de jornalismo, já recebemos aqui da UFC, Universidade Federal do Ceará, já recebemos aqui também do Rio de Janeiro, né, da Universidade do Rio de Janeiro, enfim, vários jovens que estão nessa linha do jornalismo mais popular, da comunicação mais popular, que está fazendo da sua tese, fazendo do seu estudo científico de pesquisa, a rádio comunitária como referência. Então, nós já recebemos vários aqui, né? E isso vai crescendo, esse vínculo, e vai também desconstruindo de que a universidade ela não deve ficar só dentro dos muros, né? Ela deve estar voltada para o meio do povo, até porque todas as pesquisas são feitas a partir daqui, dos territórios, né? Se a gente for olhar na linha da saúde, as pesquisas são feitas a partir da Amazonas, né? Das experiências indígenas. Enfim, eu acho que a gente vai ter que ir fazendo esse papel cada dia, e a Rádio Comunitária, ela tem essa missão. A nossa missão é justamente essa, fazer com que as universidades, fazer com que as grandes empresas, até empresas também, elas consigam, né, se voltar um pouco para nossas realidades, para que possa ser construído um Brasil mais plural, uma realidade, uma democracia aconteça de verdade no nosso país, né? Claro que a gente já está fazendo isso muito bem, né? A gente está no processo aí de democratização da comunicação. Essa semana a gente recebeu aí esse novo portaria aí que saiu, né, que a gente possa estar recebendo publicidade do governo, né, isso é muito bom, porque isso vai ajudando também a fortalecer, porque nós não conseguimos se manter com esses trabalhos mais paliativos. Por exemplo, nós temos números de pessoas, nós somos regidos por uma associação, e são as pessoas que dão sustentação econômica, seja através da sua mensalidade, seja através dos apoios culturais locais do comércio, mas a gente precisa ter uma estrutura mais forte para que a gente possa levar essa comunicação a todos os povos, né? Então, aproveito também aqui, mando meu abraço para a Rejane, que está nos acompanhando, viu, lá na Rádio Arapiraca, de Alagoas. Obrigada aí, querida. Tenho um amor muito grande por você, né? Ela disse, alegria ouvir vocês no Dia Mundial do Rádio, orgulho tenho de vocês, né? Então, ela está mandando um bom dia aí para mim, para você, professor André. Viva a força da rádio comunitária. É isso aí, Rejane. É a gente construindo a comunicação aonde a gente está, né? Com todo esse carinho especial. Pois é, André, e voltando nessa questão da nossa desconstrução, o que você acha ainda que precisa, os desafios ainda que você percebe ainda para que a gente possa ter, de fato, uma rádio comunitária mais forte, mais resistente, apesar da resistência que a gente já tem até demais, né? Mas quais são os desafios mais que emperra nessa caminhada? Olha, Rosa, eu me recordo que em 2021 eu estava fazendo uma disciplina de cidade e memória e eu pude ler 2 artigos, depois eu posso até te passar, que falavam do funcionamento das rádios comunitárias nos Estados Unidos e na Europa. E a importância, né, da configuração dessas rádios comunitárias lá fora. Então, as rádios comunitárias, nessas 2 partes aí do globo, elas tinham uma potência de alcance muito maior do que a gente tem aqui, né, que é limitada, para quem não conhece, né, a 1 quilômetro apenas, né, na transmissão de antena, né,
e pilha, e na potência de 25 watts. Os artigos diziam o seguinte, um migrante, né, que ele saía de uma região do país, e vamos dar um exemplo aqui, né, o migrante sai da região norte e vai para a região sul, sudeste, né, ele vai, e ele não consegue, se ele ouvir uma rádio comunitária lá na região norte, ele não vai conseguir ouvir no sul, sudeste, a mesma rádio comunitária, porque a potência de transmissão da antena não alcança. Em situações como eu citei, na Europa e nos Estados Unidos, as rádios comunitárias também podem operar em amplitude modulada. Quer dizer, o sinal da rádio comunitária, ele atravessa o país. Então, esse é um ponto técnico. Aquilo que o Jeremias sempre fala, né, de ser revisto, né, a legislação sobre a radiodifusão comunitária, que se possa ampliar, né, a potência de alcance do sinal. Isso é fundamental para que a rádio comunitária ela possa transbordar por esse raio de 1 quilômetro, que é muito reduzido. E também, Rosa, como eu falei, né, no FM estendido, né, essa medida, né, essa política pública que coloca as rádios comunitárias no FM estendido, lá na borda, né, da escala lá que a gente está sintonizando o rádio, né, é uma política pública que coloca o rádio na periferia. E muitos ouvintes, né, ainda não têm um rádio que possua a tecnologia do FM estendido. Então, se você tem um rádio antigo, você não vai conseguir ouvir a rádio comunitária nessa tecnologia de FM estendido. Existem possibilidades, né? Já houve estudos aí de digitalização do DRM que barateia a transmissão, né? Porém, há mais de 20 anos, né, o DRM ele não sai do papel. Outra forma também, que é a campanha coletiva, né? A campanha coletiva permite também, né, que colaboradores, como você citou, possam, né? Eu costumo falar que é o dízimo social, né? Aquele dízimo que você colabora, né, para o desenvolvimento, né, de uma emissora, né, de uma emissora comunitária, de uma emissora regional, né? E é importante que a gente possa ter uma política pública de fortalecimento, né, de empoderamento. Existe um ciclo vicioso no Brasil que é assim, muitas das outorgas, né, principalmente depois da Constituição de 1988, né, onde foram cedidas, né, e vendidas outorgas, algo que era proibido, foram repassadas outorgas para muitos políticos. O que aconteceu? Aí é um ciclo, né, dessa lógica perniciosa do capitalismo. O político ele acaba utilizando, né, essas frequências, essas emissoras, para autocampanha. De vereador, passa a deputado estadual, federal, e aí ele chega no Senado, ele ocupa, né, uma cadeira no Senado e regula, né, faz medidas, né, e aprova leis que fortalecem somente o oligopólio. Então, é importante que a gente possa, né, pensar em políticas públicas que não favoreçam um pequeno grupo só, que fique privilegiado, né? Não posso esquecer, Rejane, Rosa, de mandar um abraço para a Rejane, de retribuir, né? Sou muito grato a toda a contribuição da Rejane lá em Arapiraca, também ao Jeremias, e muitos, né, dos colaboradores aí, né, radialistas da Abraço Brasil. Aproveito também, Rosa, se você puder compartilhar esse link que eu mandei, né, o programa Viva Maria, né, da Rádio Nacional da Amazônia, ele publicou aqui uma matéria, né, sobre o grande homenageado da Águia de Ouro, né, na Avenida, que é o rádio, né. Então, se você puder colar aí no YouTube ou no Facebook, né, para os demais ouvintes, é uma forma também deles acompanharem, né, e enfim, né, eu acho que a gente tem que unir forças, né. Eu acho que esse não somente abraço, né, de acolhimento, mas de mãos, né, mãos que se fortalecem de uma grande rede, né. Eu aprendi, né, mesmo não sendo radialista, mas sendo na condição de ouvinte pesquisador,
eu me vejo assim, né, a importância que é, né, da gente unir forças, né, de uma pauta gerar outra, né, ser entrevistado pela Rejane, sugerir pauta para ela sugerir para mim, eu para você, né, espero também, Rosa, que você possa ser entrevistada também na Rádio Nacional ou, né, em outros canais, né, eu acho que essa troca é muito importante, né, e ela é muito importante para que a academia possa se aproximar, né, e que a gente possa também ter a população se aproximando da academia, né, e a gente precisa unir forças, né, unir forças para que a gente possa pensar, né, no presente, né, e o professor Marcelo Kishinetz, ele fala, né, como é que a gente pode pensar o futuro do rádio, né? Para ele, né, a gente tem que pensar, né, com os dois pés no presente, né, para fazer o futuro. Então, eu acho muito interessante a fala dele. E a gente está falando de centenário, né? O centenário do rádio. Esse rádio que, assim, o centenário é tido como 2023, né? Aquela transmissão lá da Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, que teve Roquete Pinto, né, como protagonista, mas não podemos esquecer que foi através de uma live da Alcar e do Intercom que eu descobri o professor Luiz Maranhão, né, e a Rádio Clube de Pernambuco, que a primeira transmissão que houve foi em 1919. Então, esse livro aqui, Raízes do Rádio, né, o falecido professor Luiz Maranhão, né, ele faleceu faz pouco tempo, mas em 2020 eu pude conhecer um pouco da história do rádio, e a Abraço permitiu ir além, né? Muito antes de 1919, e colocar o padre Landel de Moura como grande protagonista aí dos estúdios, né? Dos estudos, né? De transmissões, né? E, enfim, né? É importante a gente unir forças, como eu falei, né? Para que a gente possa reconquistar a democracia. Nós passamos um período, né, dos anos 90, diretas já, que a gente conseguiu um respiro, porém, a gente está num momento que a gente precisa fortalecer essa resistência, né, essa ocupação, né, e vale lembrar o quanto eu aprendi com o Abraço, e conhecer também no FNDC, né, Fundo Nacional de Democratização da Comunicação, o quão importante que é, né. Então, a gente precisa destacar, né, essas instituições, e o Intervozes também, que eu conheci recentemente, que possam fortalecer a comunicação comunitária e democrática. Que bom, né, que você está trazendo um pouco esse histórico, né, e isso vai fortalecendo, vendo que realmente ainda tem muitos desafios para a gente poder enfrentar, mas que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia, né, a gente percebe que nós temos aí a Abraço, que está aí abraçando mesmo esta causa, né, Jeremias, que é essa figura, assim, tão exemplar, da qual está o tempo todo, assim, lutando juntamente com todo o conjunto, né, de representantes de rádios comunitárias, quer dizer, de rádios comunitárias, isso é muito bom, isso fortalece, e a gente quer somar cada vez mais, né, e também um dos nossos desafios, André, que a gente está tentando desconstruir, é a participação da mulher no rádio, né? Nós aqui em Independência, nós somos exemplo, que a gente trabalha muito a questão de gênero, né? Nós criamos o programa Vida de Mulher, que foi justamente para fazer com que as mulheres possam ocupar a voz, porque nós sabemos que, no início, quem criou, quem veiculou as informações eram homens, né? Mas que também as mulheres estavam nessa luta, estavam nessa trajetória. E, às vezes, a grande mídia não apresenta a mulher com esse papel também de construção da comunicação, porque eu particularmente acredito, que nós só podemos construir uma sociedade igualitária se unirmos homens e mulheres nessa luta, né? Então, a gente precisa reconhecer o papel da mulher. A gente percebe aí a grande força que a Rejane tem não só na sua região, mas abraça todas as pautas, né, eu acompanho de vez em quando o programa dela, e aí, mesmo quando eu não acompanho no momento, na íntegra, mas depois todas as vezes eu recebo o link, e aí eu tenho a oportunidade de acompanhar, e isso vai ajudando também a trazer essas experiências para dentro das nossas rádios comunitárias. Então, a participação da mulher é uma força viva, né? Viva Bem Maria, eu tenho acompanhado muito, é um programa muito fortalecedor, muito animado, né?
A nossa radialista, assim, ela é uma pessoa, assim, muito exemplar, e isso vai trazendo também para a gente muitos elementos que vai fazendo a gente a cada dia construir. Outro marco também da nossa rádio comunitária é a presença, a formação de jovens, né? Já passou, assim, muitos jovens dentro da nossa rádio comunitária que a gente vai capacitando. Não é uma formação intelectual, não, é uma formação muito construída a partir da experiência de cada jovem. Hoje mesmo nós estamos aí com um jovem estagiando e ele já está muito bem empolgado, a gente tira de dentro da sala de aula, dentro da escola, porque a gente cria também essa relação com a educação, com a escola, porque a gente acredita muito nessas dois patamares, educação e comunicação, que a gente possa construir uma sociedade mais democrática, mais humana para todos, né? Então, como é que você vê essa relação da participação da mulher ativa aí? Isso vai fortalecendo? Como é que você vê? Não tenha dúvida, Rosa, não tenha dúvida que, assim, você menciona no livro, né, a participação da mulher. Se eu tomar como referência alguns livros que eu separei aqui, a maior parte da produção são de mulheres. Nair Prata, Nélia Del Bianco, Valciso Culoto, na rádio comunitária, Denise Maria Cogo, né? Rádio comunitária, uma estratégia para o desenvolvimento local, Cláudia Ruas, Rádio Cidadã, Guia para Ação, Márcia Detone, rádios comunitárias, mobilização social, Lília Mourão, Bahia, né? Então, assim, na academia a gente já vê... a Inês Amarante, eu não sei se você conheceu algum livro da Inês Amarante, né, que foi também uma figura em memória. Não me recordo agora, Rosa. Até a gente pode fazer uma entrevista só com as mulheres, né, que estão nos livros, né, e de repente convidar uma delas, né, acho que é interessante. Mas, enfim, as mulheres, eu tenho percebido, por exemplo, na Rádio Brasil Atual, né, a Marilu Cabanhas, que colaborou um tempo, foi uma voz muito expressiva, né? Aqui no meu bairro, até onde eu sei, né, nós só temos uma mulher na hora da reza diária, né? Os demais espaços, não. Agora, eu vou citar algo muito interessante, né? Que é um retrospecto ainda, sabe, Rosa? Que, de certa forma, me preocupa. Alguns grupos de WhatsApp, de rádio escuta, né? Eu, assim, pude aprender um pouco com o universo da rádio escuta no início da pesquisa, onde a gente aperfeiçoa formas de recepção de ondas curtas, ondas médias, até do FM, com uma parafernália de antena, de fio e tudo mais. Mas é importante sair, né, dessa condição de tecnicista, né, porque o papel é importante dar estrutura para a emissora transmitir com potência, do que imputar a responsabilidade ao ouvinte de dar um jeito de ouvir, né? Então, assim, é claro, nós estamos no meio de convergência tecnológica, é importante a gente pensar que a internet é um grande meio, é um meio que nos torna aqui, né, no mesmo plano, né, de comunicação. E o que me assustou nesse universo de rádio escuta, que é um universo dominado, né, pela figura masculina, branca. O que me chamou a atenção, em um dos grupos, né, que eu participo, mas não interajo muito, é que tem uma mulher que participa. Isso me deixou muito feliz. E as contribuições dela são contribuições para expansão, para conhecimento, né? Muitas vezes, a maioria dos que participam, né, não estão preocupados com o conteúdo, não estão preocupados com a expansão do cidadão, né, de conhecer a sua realidade. Então, as mulheres têm um papel fundamental. E eu digo também, né, se eu pensar nos docentes que me deram aula, 90% ou mais, né, são mulheres que estão aqui, né, geógrafas, arquitetas, assistentes sociais, né? Então a gente tem um leque aí grande, né? Historiadoras. O papel da mulher é fundamental, né? Para que a gente possa desconstruir, né? Esse padrão, né? De uma sociedade ainda muito machista, né? Um padrão colonialista, né?
que inclusive interferem na comunicação, né, de como fazer a comunicação. Então é importante, sim, que a gente possa, que a mulher fale, né, que a mulher se expresse e represente, né, represente a sociedade, né, de uma forma mais de expansão, né, com sensibilidade, com força, né. Então esse título, né, Somos Todas Rosas, né, essa obra ela traz assim um resumo assim da sua trajetória e também da emissora, né? Os desafios da mulher na sua realidade, né? Somos todas as rosas, né? Então é importante sim que a mulher ocupe cada vez mais, né? Esse território da radiodifusão é fundamental. Tá me ouvindo, Rosa? Muito bem, André. Muito bem, André. Então, agora nós estamos quase no finalzinho da nossa entrevista. Muito bom esse bate-papo, né? Muito bom essa forma da gente estar interagindo, de saber que você que está estudando a sua tese, né, num processo assim já bem acadêmico, e tem toda essa preocupação voltada, né, para esse vínculo de comunicação, veículo de comunicação que é a rádio comunitária, e isso vai ajudando também a gente desconstruir aquela ideia de doutor, né, de pessoas que estão lá no patamar mais, como se diz, no nível intelectual, mas que se volta também para o popular. E eu acho que é isso que a gente precisa desconstruir no nosso dia a dia. Então, eu gostaria, assim, de deixar os microfones para você fazer as suas considerações finais. Ainda temos 8 minutinhos aí, e aí você fica à vontade para estar colocando o seu papel, que contribuição, né, você propõe após, né, o seu doutorado, ou mesmo nesse processo de construção, né, da sua formação acadêmica, que contribuição cada vez mais você pode estar dando para nossas rádios comunitárias. E eu já estou aqui atenta, viu, para te fazer convite para outras vezes você está participando até dos nossos processos de formação, viu, com a nossa juventude também. Ah, é uma honra, Rosa, uma honra. Eu quero agora falar para você, ouvinte, que está aí, também na Antena e Pilha. Assim como você me ouve agora, eu já fui tocado pelo rádio que chegou também na Antena e Pilha e que transformou minha vida. E que você possa, né, compartilhar da experiência do ouvir. Apesar de me ver aqui como ouvinte pesquisador, mas eu sou ouvinte. Em casa, eu tenho uma televisão de tubo ainda, que eu quase não ligo, né? Mas o rádio, ele está quase que em todo o cômodo de casa, né? Então, até mesmo na bicicleta, o carnaval do ano passado, eu pude colocar um rádio de antena e pilha no bolso e sair de bicicleta, né, nas áreas menos urbanizadas aqui da minha região. E o sinal da Rádio Nacional da Amazônia em ondas curtas chegou lá onde o celular não chegava, onde a telefonia fixa não chegava. Então, você, ouvinte, especialmente que está aí localmente, ou também, né, que está aí pela internet da Rede Abraço Brasil, que você possa continuar acreditando no rádio, né, que a gente possa ter futuros radialistas, né, futuros pesquisadores e, o mais importante, Rosa, cidadãos brasileiros, da sua condição de luta, né, consciência de classe. O rádio tem um papel fundamental. Então, eu me vejo como um ouvinte que, na Antena e Pilha, porque se eu não tiver esse suporte da Antena e Pilha, que eu me vejo na mesma condição de muitos outros que só têm essa condição como canal de informação, né? Eu não posso ficar só no streaming. Então, eu me vejo nessa condição de ouvinte de Antena e Pilha, mas tentando, né, pensar na totalidade, né, em todos eles, né, não esquecendo de ninguém. É esse convite que eu deixo, né? Você que está aí ouvindo agora, né, fale mais do rádio, converse com o rádio, e é isso, fale da sua história pelo rádio. Nós queremos ouvir. E, enfim, que após o doutorado,
Dourado, eu possa também, né, colaborar um pouco mais, né, com essa produção de uma forma voluntária, que eu possa compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho acumulado ao longo da vida. Muito bem, André. Josiel, faça aí suas considerações finais, depois eu retomo aí para a gente fazer as nossas despedidas aqui do programa, dessa entrevista tão maravilhosa, que com certeza quem está nos acompanhando, e nós temos aí bastante ouvintes aí pelo radinho, embora pelo Facebook tem pouca gente, mas nós estamos aí através do rádio mesmo, diretamente, nossos ouvintes aí nos bairros, nas comunidades, você, Ana Maria, que nos acompanha, você, dona Beta, lá do bairro 70, todos que estão nos acompanhando, com certeza estão amando aqui a nossa entrevista aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o André Luiz de Toledo, ele que está lá no estado de São Paulo, né, São José dos Campos, São Paulo, bem distante daqui, mas que estamos conectados aqui muito juntinho, né? Com você, Josiel. Pois é, Rosa, agradecer, né, a participação aqui do André, né, que bem falou, frisou, inclusive eu ressalto o convite que a Rosa fez, né, de participar de outras vezes, de formações aqui na rádio, né. Cara, foi de suma importância, né, a tua fala hoje. Eu fiquei assim, só escutando, porque quando a pessoa de experiência fala, eu baixo a cabeça, só para escutar, tá bom? Então, assim, parabéns pela tua garra, pela tua determinação, você vai longe ainda. Quem sabe aí você tem um PhD, né? Aí tem um doutorado, vai até um PhD. Então, pelas suas palavras, nota-se, né, que você tem muita experiência, tem muita garra, tem muita força e também em lutar, né, pelas causas sociais, as rádios comunitárias também, inclusive. Então, agradecer também a participação da Rosa, né, que conduziu tão bem junto comigo essa entrevista, né, muito obrigado. E a você, ouvinte, que ficou comigo, né, das 8 até as 11, de 10 às 11, nesse maravilhoso bate-papo aqui com o André, né, o André Luiz de Toledo. Obrigado, viu, André, pela sua participação. Marcel, muito obrigado pelas suas palavras, mas eu acho que, assim, o pós-doutorado, né, o após o doutorado, a coisa mais importante da minha vida é me sentir cidadão acolhido pelo rádio e que muitos outros cidadãos brasileiros também se sintam. Esse é o meu objetivo principal, sabe? Eu acho que muitas coisas que a gente corre atrás, que a gente investe, pode ser consequência, né? Pode ser, porque a gente existe todo o universo ao redor, que não depende unicamente da gente, né? Mas podemos colaborar para mais pessoas conquistarem, junto com a gente, esse espaço de fala, esse espaço de luta, e se sentir um ser cidadão. E aí, assim, eu falo também no sentido desse avanço que o governo federal fez, que é a questão da autorização para receber publicidade, mas isso vai depender também muito de uma grande luta, né? Isso é fruto de lutas, não foi dado de graça assim pelo governo federal. Isso foi a partir de muitas e muitas lutas que a gente vem fazendo ao longo desses 100 anos, tá? De muitas pessoas que já fizeram, que estão fazendo e que vão com certeza continuar fazendo, porque para chegar até nós é preciso também arregaçar as mangas e fazer muita luta. Eu agradeço a você, André, agradeço ao Ciel, a todos os ouvintes que estiveram conosco, e nesse Dia Mundial do Rádio, nosso abraço, que nós continuamos com o nosso radinho ligado todos os dias, porque vai trazer mais alegria e mais informações de verdade para cada um dos ouvintes. O nosso abraço, André, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Rosa. E que a luta e resistência seja, como a Regiane fala, no rádio, nas redes, nas ruas e na vida. Isso, com certeza. Um abraço e vamos lá, né? Muita resistência e muita luta. Um abraço. Obrigada, André. Bravo. Nada.